o subtítulo da aula, ouça e aprenda. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmal, Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula, como eu falei, no dia 3 de janeiro de 2021, é a parte 2 da aula. Ele começa falando um verso que diz o seguinte: sinceramente, você estabeleceu tantos templos para ensinar às almas o serviço amoroso ao Senhor Supremo. Os residentes Vaishnavas desses templos espalharam incessantemente o néctar das glórias do Senhor. Isso está escrito no Acharya Vandana. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele fez 64 templos. Durante a sua vida aqui, 64 templos foram construídos. E para que ele fez isso? Como diz aqui, qual a função de um templo? Né? Qual a função do templo? A função do templo está nesse verso aqui falando o seguinte: ensinar às almas o serviço amoroso ao Senhor Supremo. Então, é essa a função do templo. A função do templo não é fazer puja para a deidade, a função do templo não é nada além de distribuir a consciência de Krishna para todos, fazer o Harikatha, a pregação adequada, abrigar os devotos, abrigar as pessoas novas. Então, como diz aqui, ensinar às almas o serviço amoroso ao Senhor Supremo. Ensinar às almas que a qualidade da alma, a qualidade intrínseca da alma é servir Deus, vida após vida. Então, a alma, ela é uma eterna serva de Deus. E o templo é feito para isso, para distribuir isso para todos, para que todos compreendam que a única forma de conectar com Deus é através do serviço devocional, através da devoção a Deus. A devoção sem querer nada em troca, devoção pura, Shuddha Bhakti. Não a devoção misturada com karma, karma Mishra Bhakti. Nem a devoção misturada com Jnana, Jnana Mishra Bhakti. O conhecimento misturado com devoção, ou você querer algo em troca da devoção. É a devoção pura. Então, os templos, eles são feitos, eles são criados pela misericórdia do Supremo. Ele que decide aonde vai ter um templo ou não. Na verdade, tudo é ele que decide. Não somos nós que decidimos. Ele decide tudo. Ele decide aonde vai ser o templo. Ele decide se ele virá ele próprio para o templo na forma de uma murti, na forma de uma shila. Ele decide quem frequentará o templo. Ele decide quem fará a guirlanda. Ele decide quem fará o arati. Ele decide quem vai fazer a pregação. Ele decide tudo. O Senhor Supremo é ele que decide. Ele é autocrata. Ele não é democrata, não é feita uma eleição. Quem vai ser o pujari? Não, não é assim que funciona. É ele que decide. Quem vai fazer a guirlanda hoje no festival? Não tem eleição, é ele que decide. Quem vai ser o pregador? É ele que decide. Não somos nós. Nós temos a mania de falar, vamos fazer uma votação. Vamos ver o que a maioria acha. Mas Srila Maharaj já deu uma aula anteriormente falando que a voz do povo não é a voz de Deus. O que a maioria da população mundial pensa não é o que Deus pensa. Então, ele que decide, e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele fez aqui, como foi falado,
64 templos para fazer o serviço amoroso ao Senhor Supremo, os residentes Vaishnavas desses templos. Então, quem mora no templo, os residentes que moram no templo, espalham incessantemente o néctar das glórias do Senhor. Aquele que mora no templo também, qual a função daquele que mora no templo? Ah, ele vem morar no templo porque ele não tem onde morar? Não, não é assim. Ele não tem o que comer, então ele vem para o templo? Até acontece isso, mas não é esse o objetivo. O objetivo daquele que vem morar no templo é: eu quero distribuir a consciência de Krishna, eu quero ajudar na missão, eu quero ajudar o meu guru. O guru fala. O guru já falou em aulas anteriores também, Silachar Maharaj, um templo que não tem moradores, ele não vai progredir da forma adequada. Tem que ter colaboradores, tem que ter moradores no templo. Se não tiver colaboradores, moradores, não tem como. Como que vai ser feita a pregação de porta em porta? Como que vai ser feito todos os árates, todas as oferendas de boga? Se não tem morador, é muito difícil. Então, mas a hora que Krishna quiser, ele coloca os moradores nos templos. Ele vai ver aquela pessoa sincera que quer se entregar a ele, e ele vai colocar ela para morar no templo. Não é fácil? Não, não é nada fácil. Morar no templo não é nada fácil. Silachar Maharaj também já falou isso. É muito difícil morar no templo. Por quê? Porque Maya vai te cutucar o tempo todo. Maya vai colocar obstáculos, Maya vai colocar grandes dificuldades para você não vir ao templo, e depois, quando você vier, também terão as dificuldades. Mas Srila Govinda Maharaj falou: aquele que não tem dificuldade na vida devocional, ele não está praticando corretamente. Aquele que pratica corretamente a vida devocional, ele tem obstáculos. E alguns obstáculos muito difíceis de superar. Mas nós temos que superar. Podemos até perder a batalha algum dia, mas não perca a guerra. A guerra contra a Maya, a guerra contra a ilusão. Então, se você tem a vontade realmente de servir, se você tem a vontade de distribuir a consciência de Krishna, de servir seu Guru, de servir Krishna, como diz aqui, venha para o templo. Os moradores do templo, deixe-me ver aqui como que ele fala, exatamente as palavras. Os residentes Vaishnavas dos templos, eles espalham incessantemente o néctar das glórias do Senhor Supremo. Esse é o verso que Silachar Maharaj recitou. Continuando aqui, ele continua falando: por que o Gaudiya Vaishnava, os Gaudiya Vaishnavas puros e Gurus Vaishnavas, e o Guru Varga, eles abrem templos para dar às pessoas um lugar para ficar e comer? É o que eu havia falado antes. Por que os Vaishnavas, um Guru Vaishnava, ele abre o templo para deixar onde alguém morar e comer? Não, não é isso. Não é para isso que o templo é feito, para abrigar as pessoas que não têm onde morar e para abrigar aqueles que não têm o que comer. Para que baratas e ratos possam ter um lugar para ficar, pessoas dúbias, elas gostam de procurar buracos, criticar e fofocar sobre tudo, mas um templo é um lugar para bhakti. Bhaktisiddhanta Shiravana Sadan, um lugar para praticar
e escutar dos preceitos devocionais. Então, o templo, para que serve um templo? Para praticar, escutar os conceitos devocionais, servir Deus. Como diz aqui, pessoas dúbias, elas ficam fofocando, falando mal do templo, falando mal de um, falando mal do outro. Mas aquele que fala mal, Silat Maharaj já falou isso anteriormente também. Aquele que critica o serviço de alguém, aquele que critica a atitude de alguém que está tentando, ele provavelmente não está fazendo. Aquele que critica o outro, que está tentando, pelo menos o outro está tentando. Ele está errando, sim, porque quem não tenta, não erra. Aquele que não tenta fazer, ele não erra, ele fica na dele lá. Mas aquele que está tentando, nós temos que apoiar, porque pelo menos ele está tentando. E aquele que critica, ele não está fazendo, ele fica só de fora, fofocando e criticando. E aonde vai levar isso? Essa pessoa? Krishna afasta ele da devoção. A pessoa que está criticando quem está fazendo, que está criticando um Vaishnava mesmo, ou está criticando um guru, ou qualquer um que está tentando fazer o serviço a Deus, tentando servir o guru, ele vai ser afastado da devoção. Krishna afasta. Krishna não gosta daquele que fica criticando o outro. Fica falando que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, que ele não deveria ter feito aquilo, que na posição dele ele não poderia ter feito aquilo. Isso daí é ofensa, a parada. Não olhe o defeito dos outros, olhe o seu próprio. As escrituras falam isso. Não olhe o defeito dos outros, olhem o seu próprio defeito. E nós temos muitos defeitos. Então nós temos que corrigir os nossos defeitos e não corrigir o defeito dos outros. Nós podemos até tentar corrigir o defeito do outro se você é um devoto sênior. Você orienta, mas não ficar divulgando, falando que o outro fez isso, o outro fez aquilo. Silat Maharaj também deu uma aula falando que se você falar, divulgar o que o outro fez errado, é pior do que o outro que fez errado. A reação daquele que fala sobre o erro do outro é pior do que quem erra. A reação daquele que erra, claro, ele vai ter uma reação. Mas se você falar sobre aquilo, a reação sua será pior. Então nós não devemos criticar ninguém, nós devemos compreender que o templo é feito é um lugar para a prática, é um lugar para Bhakti, Siddhanta, Shravana, Sadhana. É um lugar para a prática e escutar os preceitos devocionais. Um templo é apenas para Harikatha e Kirtan. Não é necessário pensar em mais nada. Deve haver apenas Harikatha e Kirtan. O que quer dizer isso? Falar sobre Deus e cantar as glórias de Deus. Cantar as canções, cantar o Mahamantra, cantar as canções para o Guru, para os Vaishnavas, para o Panchatattva, para Nityananda Prabhu, para Mahaprabhu. Então a função do templo é essa. Harikatha e Kirtan. Não é necessário pensar em mais nada. Deve haver apenas Harikatha e Kirtan no templo. Não deve haver fofoca, conversas sem sentido, conversas materiais. Tudo isso transforma um templo em Tudo isso transforma o templo em uma cômoda. Não faça isso. Então, na verdade, não deve haver fofoca no templo, não deve haver assuntos mundanos no templo. Isso acontece sim, por quê? Porque nós somos caídos. Nós estamos numa fase que ainda estamos iniciando o processo devocional, mas não é o adequado. Então nós temos que nos policiar. Aquele que começa a falar do outro no templo, aquele que começa a fazer fofoca,
ou falar assuntos mundanos, deve ser questionado, falar, olha, vamos mudar de assunto, esse assunto aqui é material, no templo não deve ser falado assuntos materiais. O templo é lugar de Harikata, falar sobre Deus e cantar as glórias de Deus. Então, se um devoto está falando algo sobre outro, ou se um devoto está falando algo que não é sobre Deus, dentro de um templo, nós devemos falar, olha, vamos mudar de assunto, claro, de uma forma amistosa, sem brigar. Mas falar, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Krishna. Há muitos serviços no templo. Participe disso. E você também deve se lembrar que aqueles que cozinham para as deidades, eles prestam um serviço maior do que aquele que serve às deidades. Então, o cozinheiro das deidades, ele presta um serviço maior do que o pujari, aquele que serve a deidade. Aquele que faz a guirlanda, ele prestou um serviço maior do que o pujari que coloca a guirlanda na deidade. Aquele que cozinha para a deidade, ele tem um relacionamento mais próximo com Deus do que aquele que oferece a comida para a deidade. Porque a deidade está usando ele para cozinhar. Na verdade, quem cozinha é Shrimati Radharani. Quem cozinha para Krishna é Shrimati Radharani. É ela que sabe como Krishna gosta de comer. Então, aquele que cozinha, ninguém dá valor para o cozinheiro. Ninguém dá valor para aquele que faz a guirlanda. Mas todo mundo quer pôr a mão no pé do pujari. Na Índia isso é muito comum. Quando o pujari passa, todos os hindus, eles querem colocar a mão no pé do pujari, achando que vão ganhar um benefício espiritual com isso. Mas o cozinheiro, ele tem um relacionamento mais próximo do que o pujari. Então, Srilacharya Maharaj está falando, participe do serviço no templo. Venha ao templo, faça o serviço. O templo, Krishna colocou o templo na cidade, e não é qualquer cidade que tem templo. Isso daí também é uma aula de Srilacharya Maharaj que ele deu, já tem mais de um ano essa aula, ele falou, não é qualquer cidade que tem templo. Nós temos mais ou menos 140 templos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, um pouco mais do que 140 templos, centros de pregações, no mundo todo. E quantas cidades existem no mundo? Muito mais do que 140. Claro, muito mais. Só no Brasil tem muito mais do que isso. Quantas cidades no Brasil tem templo, tem centro de pregação? Pouquíssimas. Talvez 3, 4, no Brasil inteiro, 3, 4 cidades têm templos ou centro de pregação. 3, 4, 5 no máximo. Então é muita fortuna do devoto que tem na cidade dele um templo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati para ele vir praticar. O templo foi feito, Krishna deu a misericórdia, Srilacharya Maharaj falou, para as pessoas praticarem. Então, você tendo um templo na sua cidade, você pode vir limpar o templo, fazer guirlanda, trazer flores para a deidade. Você pode cantar, você pode vir no templo, trazer boga, você pode cozinhar, desde que esteja apropriadamente vestido, de banho tomado. Você pode até fazer o puja, se você tem a segunda iniciação e sabe fazer o puja. Você pode fazer todo o serviço no templo, pregar também, participar da pregação. Então o templo é a misericórdia de Deus. Deus ele deu misericórdia para aquela cidade que tem um templo. E ele próprio vem também no templo. A misericórdia é tão grande dele, de Deus, que ele mesmo vem para o templo. Ele se instala, ele vem morar no templo, como aqui temos Sri Giriraj morando aqui, temos aqui Mahaprabhu morando aqui no templo. E nós temos que aproveitar isso, mas não aproveitar
como a maioria das pessoas acham que aproveitar é desfrutar dos sentidos. Não, aproveitar fazendo serviço para Deus. Já que Ele deu essa oportunidade, Ele deu essa misericórdia, vamos aproveitar. Tire tudo que está impedindo você de vir ao templo, deixe de lado e venha. Qualquer coisa que aconteceu que está impedindo você de vir ao templo, venha. Nada é mais importante do que a devoção. O seu orgulho, o seu ego, a sua ofensa, tire tudo isso, deixe tudo de lado. A inveja, a cobiça, os inimigos. Deixe os inimigos de lado e venha servir Deus. Porque tudo que acontece ou vai acontecer é um teste de Maia. Tudo que aconteceu dentro do templo, tudo que vai acontecer dentro do templo, tudo que está acontecendo é um teste de Maia. Então, não é porque aconteceu um obstáculo que você tem que largar. Continue servindo. Deus está aqui para nos dar a mão, para nos oferecer a misericórdia. Então, continuando aqui a leitura, há muitos serviços no templo. Participe disso. E você também deve se lembrar que aqueles que cozinham para as deidades, eles prestam, eles servem, eles fazem um serviço maior do que aquele que serve a deidade, o pujari. O Senhor, Ele sente muito amor por aqueles que cozinham para Ele. Veja só que coisa importante isso. O Senhor Supremo, Ele sente muito amor para aqueles que cozinham para Ele. Porque cozinhar para Ele, para Deus, com o coração e a alma, com toda a atenção, colocando todo o seu serviço, todo o seu ser nisso. Então Deus, Ele gosta muito de quem cozinha para Ele. E claro, né, você vem cozinhar no templo, você pode vir aqui, como aqui no Templo de São Paulo, você tem que ter de roupa devocional e banho tomado. É o mínimo. Nós nem estamos exigindo a segunda iniciação, porque ainda não temos pessoas com segunda iniciação que estão dispostas a vir ajudar. Então, mesmo que tiver a primeira iniciação, pode vir e cozinhar, ajudar a cozinhar, descascar os legumes, picar os legumes, lavar os legumes. Isso é possível sim. Agora, quem cozinha, claro, é quem tem a segunda iniciação, mas você pode ajudar na cozinha. Aproveita a oportunidade. O Senhor, como diz aqui, Ele gosta muito, Ele tem muito carinho por aquele que cozinha para Ele. E se você não vem ao templo cozinhar, cozinhe na sua casa. Você tem que ter uma foto, pelo menos, do seu guru na sua casa. Tem uma foto de Govardhana Shila, é uma adoração fácil. E aí você cozinha e oferece a boga e depois honra a praçada. Aqui está dizendo, o Senhor gosta muito disso. Veja só, outra frase importante aqui. Aqueles que cozinham para o Senhor Supremo, eles são frequentemente insultados e não recebem o devido respeito. Mas os pujaris, eles são muito respeitados. Isso é uma visão errada das pessoas. Eles respeitam o pujari que oferece, mas não respeitam o cozinheiro. As pessoas até vêm prestar-lhes reverências e ninguém oferece reverências ao cozinheiro. Srila Prabhupada disse que, Prabhupada aqui é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele disse que aqueles que cozinham, eles fazem um serviço ainda maior do que os pujaris. Porque quem cozinha serve ao Senhor extraindo e espalhando a doçura do profundo amor
de seus corações. Você também pode se relacionar com isso. Você também pode fazer isso. Você também pode cozinhar para Deus. Quando você se sentirá feliz, quando alguém o venerar ou quando alguém cozinhar e servir a sua praçada. Então, o que está dizendo? Quando que a pessoa fica feliz? Quando que Krishna também fica feliz? Quando alguém venera ele, ou quando alguém cozinha e serve a sua praçada. Aqui também tem uma história de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de um cozinheiro que ele estava no Parikrama de Kartik. O Parikrama de Kartik vai ser o próximo mês. Falando nisso, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele vai fazer o Parikrama. Os ocidentais tem alguns que vão para lá participar com ele do Parikrama. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada estava fazendo Parikrama lá de Kartik, o Parikrama em Vrindavana, em Govardhana. E o cozinheiro falou para ele: poxa, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta, eu nunca fui no Parikrama, eu fico aqui só cozinhando para todos. Eu cozinho para todos, mais de 500 pessoas no Parikrama com Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta. E o cozinheiro falou: eu não posso ir, eu estou aqui cozinhando, mas eu queria muito ir. E o que Prabhupada respondeu para ele? Você que cozinha para todos, quando eles chegam do Parikrama, você está alimentando a todos. Você recebe um mérito espiritual muito maior do que somando o mérito de todos eles que foram no Parikrama. Veja só, ele não ia receber o mérito de ir no Parikrama como todos. Ele recebe o mérito somando o mérito de todos que foram no Parikrama. Aquele que cozinha, aquele que está no bastidor, ele está por fora, ele não está lá participando, ele não está ouvindo o Harikatha, ele está lá por fora fazendo o evento acontecer. Ele vai alimentar todos os Vaishnavas que foram no Parikrama. O sukriti dele, a fortuna espiritual, o mérito espiritual, vai ser a somatória de todos que foram lá. Srila Govinda Maharaj também já falou isso uma vez. Tem uma devota brasileira que ela falou: Gurudeva, eu estou sempre por trás. Eu nunca ouço o seu Harikatha. Eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. E Gurudeva falou para ela: não se preocupe. Você está fazendo mais serviço do que todos, escutando o Harikatha. Você vai ter a compreensão do que eu estou falando, mesmo sem ouvir. Veja só o que Gurudeva falou para ela. Você vai compreender, a Minaya vai descender para você, a verdade vai descender, mesmo sem você ouvir eu falar. Porque você está fazendo o evento acontecer. Se não fosse você, ele falou para ela, eu não estaria aqui podendo falar para todos. Então, ela era uma das que participava dos bastidores. Ela ficava por fora fazendo o serviço acontecer. E ele falou: você vai compreender mais do que aquele que está lá ouvindo, porque a Minaya, ela descende para aquele que serve. A verdade revelada, ela vem para aquele que serve, não para aquele que escuta Harikatha ou para aquele que somente lê. É claro, quem escuta Harikatha e lê e também serve, ele vai absorver toda a verdade. Mas se a pessoa só lê ou só escuta a aula e não faz nenhum serviço devocional além disso, ela não vai absorver, vai ficar somente no intelecto, somente na inteligência. Ela não vai conseguir trazer esse conhecimento para a alma. Aí, continuando aqui a leitura, Silachara Maharaj fala: é necessário cozinhar de maneira muito ordenada e hábil. Você sabe, eu já vi pessoas fazendo
bolinhas de sementes de papoula branca em casa. Quando eles fazem isso, entra nos seus cabelos ou fica preso em suas unhas. Eles não sabem como fazer isso. Como se faz o postobora? É uma comida que eles fazem na Índia, que é usado papoula. Você pega um pouco de semente de papoula branca, adiciona um pouco de água e tritura. Acho que todos vocês também fazem isso, mas não é assim que se faz. As sementes de papoula, elas devem ser primeiro moídas, seca. Depois você coloca a água. Lembre-se disso. Você deve aprender isso. Aprendi isso com quem conhece muito bem essas coisas. Da mesma forma, você deve aprender a falar Harikata com aqueles que sabem como falar Harikata. Aqueles que sabem falar bem Harikata. É necessário ouvir essas pessoas cuidadosamente. Então nós temos que aprender com aqueles que sabem. Você vai querer cozinhar para Deus? Você tem que aprender com aquele que sabe cozinhar para Deus. Você quer aprender Harikata, falar sobre Deus? Você tem que escutar, aprender com aquele que fala bem sobre Deus. Nós temos que fazer o serviço da melhor forma possível, não de qualquer forma. Quando você vai cozinhar para Deus, lave muito bem os alimentos. Cozinhe para Deus da melhor forma possível. Se o alimento cair no chão, antes de estar pronto, você está lá com uma batata, com uma berinjela, com qualquer alimento, e caiu no seu pé, você não pode cozinhar e oferecer para Deus. Se caiu no seu pé, encostou no seu pé, jogue fora. Tem coisas, algumas regras que você tem que seguir para cozinhar da forma adequada para Deus. Você não está cozinhando para seu marido, sua mulher, seu filho, sua mãe, seu pai. Você está cozinhando para Deus. Então, faça da melhor forma possível. E como que você vai fazer isso da melhor forma possível? Aprendendo com quem sabe. O Harikata também. Não saia por aí falando sem saber o que está falando. Escute, escute, escute. Escute Harikata, leia as aulas de Silachar Maharaj, leia os livros da missão, tudo isso é Harikata. Tudo isso é sobre Deus, falar sobre Deus. Escute também uma aula para ver como que a pessoa fala sobre Deus. Não podemos falar palavrões. Silachar Maharaj falou, nós não devemos falar palavrões no dia a dia, de forma alguma. Muito menos no Harikata. Tome cuidado com as palavras que você usa no Harikata, quando você vai falar sobre Deus. Não fale da sua mente. Nunca fale o que você pensa. Fale o que você escutou do Guru. Fala o que você leu no livro, sem mudar nada. Sem colocar, sem tirar nem acrescentar nada. Isso é Harikata da forma correta. Não o que você acha. O que você acha não importa. O que eu acho não importa. Nós estamos sempre errados. A mente está sempre errada. Então, faça da forma correta. Fale Harikata de acordo com o que você ouviu do Guru, com o que você leu das aulas do Guru. É necessário ouvir as pessoas, essas pessoas que sabem, cuidadosamente. Quando os sannyasis vêm aqui, eu também sento
e escuto o que eles dizem. Preciso saber ouvir. Certa vez ouvi. O que Silathyar Maharaj ouviu? Você deve se tornar um bom ouvinte. Quem falou isso? Shruta Shirava Prabhu. Ser um bom ouvinte significa ser capaz de ouvir bem e ser capaz de lembrar o que você ouviu. Existem duas coisas. Existe Shruti Dara e existe Shrutas Rava. Ambas as palavras referem-se a bons ouvintes. Se você não ouvir corretamente, como você vai falar? Portanto, você deve ouvir Harikatha de Gurudeva com o coração e a alma. Caso contrário, o que acontecerá? O que acontece quando você para de ouvir na escola? Você acha que pode ir ao mercado, comprar alguns livros e estudar tudo? Estudar todos esses livros? Se você ouvir da boca de Gurudeva e da boca dos Vaishnavas, poderá perceber tudo muito mais rápido. Então não adianta, não é no mercado, não é você ir comprar livros e ler livros. Você vai compreender tudo muito mais rápido se você escutar a aula de Gurudeva, se você escutar a aula de Silathyar Maharaj, de Srila Bhaktisiddhanta, de Srila Siddhar Maharaj, agora de Srila Tilaka Niriha Maharaj. Você vai compreender muito mais fácil tudo do que ler os livros da boca deles, dos Vaishnavas. Você poderá perceber tudo muito mais rápido. Você pode olhar para os professores da escola e da faculdade. Eles também ouviram os seus professores primeiro, depois começaram a ensinar, a dar aulas aos outros. Então veja só, nós temos que escutar sim Harikatha de grandes almas, dos gurus que estão aqui ao meu lado, dos Vaishnavas sêniores, que pregam da forma correta. E aí sim nós podemos pregar. Temos que escutar aulas, temos que escutar Harikatha todo dia, ler todo dia os livros da missão. Se você quer aprender a cozinhar para Deus, aprenda com quem já cozinha para Deus. Ele sabe cozinhar para Deus. Se ele está cozinhando há muito tempo para Deus, é porque Deus está feliz com a comida dele. Deus está feliz com a boca dele. Então nós temos que compreender isso. Aquele que está fazendo serviço muito tempo para Deus, é porque Deus está feliz. Se Deus não estiver feliz com o serviço do devoto, Deus tira o serviço do devoto. Ou, em vez de tirar, ele faz o devoto se qualificar para servi-lo. Então, nós temos que compreender isso. Vamos aprender com aquele que já serve Deus, com aquele que cozinha para Deus, com aquele que prega a consciência de Krishna. Isso é necessário, Silathyar Maharaj falou. Então, vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta aqui hoje. Por enquanto não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje à noite teremos a aula às 18 horas. O programa começa às 18 horas.
Amanhã é domingo, amanhã excepcionalmente vamos fazer o programa, em vez de 18 horas, às 19 horas, porque nós vamos fazer a distribuição de panfletos, divulgar o Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, lá no Centro Cultural da Índia, na Rua Bela Sintra. Quem puder, compareça lá. Vamos fazer o serviço devocional distribuindo a consciência de Krishna para as pessoas que estarão lá. São pessoas que não conhecem a consciência de Krishna, a maioria não conhece nada sobre Krishna. Vai ter um evento lá, eu não sei exatamente o que vai ser, creio que vai ser dança ou músicas indianas, mas nós vamos lá aproveitar esse espaço, aproveitar as pessoas que irão lá amanhã para fazer a distribuição. Começará às 4 horas da tarde, 16 horas, nós estaremos lá divulgando. Então, o programa da noite começará às 19 horas, porque 16 horas ainda estaremos lá, ou já retornando para o templo. Então, o programa vai começar domingo, 1 hora depois do normal. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, e novamente eu convido todos para irem ajudar nós lá a distribuir a consciência de Krishna. Quem quiser, eu passo o endereço para vocês, mas amanhã eu vou divulgar isso também no grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shrimad Sudana Gopal Govinda Ram Shrimad Sudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarinu Pura Panchaga Sabar Padarinu Pura Panchaga Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Bhaje Koilo Vaso Jai Goshai Jobe Bhaje Koilo Vaso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje da live. Nós temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Uramanuja Dasanuja Prabhu e a Malini Devidasi. E talvez alguém mais que não quis se identificar. Então agradeço a todos que participaram conosco, o Sadhusanga. É importante fazer o Sadhusanga. Então, à noite nos veremos novamente na nova transmissão, às 18 horas. Dando a Bate Pranana a todos, um bom dia, até à noite.